Bom, então na aula de hoje a gente vai falar sobre junções. O assunto é junções, ou em inglês, joins. E mais precisamente eu vou falar sobre o inner join, ou junção interna. O que é uma junção? Junção, o nome remete à ideia de que você vai juntar duas ou mais coisas. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Nós vamos pegar duas ou mais tabelas, juntar os dados que estão nelas e trazer numa consulta. Então, agora, em vez de a gente fazer uma consulta, como a gente tem feito até o momento, numa única tabela, a gente vai fazer em duas ou mais tabelas simultaneamente. E, evidentemente, os dados têm que estar relacionados entre essas tabelas para que a junção funcione. Então, a gente vai poder trazer o dado de uma tabela e o dado correspondente de outra tabela. Por exemplo, o livro e a editora ou a categoria a qual aquele livro pertence, que são informações que ficam em tabelas separadas, diferentes. Ou, numa lojinha, teríamos o produto, o cliente, o usuário que adquiriu aquele produto, e a data da venda, que são informações que ficam em tabelas separadas, mas a gente consegue trazer todas elas relacionadas e unidas usando as junções. Então vamos lá, vamos falar sobre as junções. Vou compartilhar aqui a minha tela. E a gente vai para a parte teórica da aula, que é isso aqui. Inner join. Consultar dados em duas ou mais tabelas. Na verdade, são as joins. Joins significam junções. A gente tem duas grandes categorias de junções em SQL, no geral. As junções internas e as junções externas. As internas, na verdade, a interna é a inner join. E as externas podem ser left join, right join e full join. Sempre join, é a palavra join, junção. Outer é externa, inner é interna. Qual que é mais importante? Inner join, sem dúvida. Mais de 95% do tempo a gente vai usar inner join. Mas existem também outros tipos de junções para ocasiões bastante específicas, que são as outer joins, pois eu vou deixar o link para vocês darem uma estudada nesse assunto. Mas para a gente o que importa é o inner join. Então, como é que funciona o inner join? O inner join permite obter registros com dados que venham de duas ou mais tabelas no banco de dados. Eu posso puxar informação que está em duas tabelas ao mesmo tempo, em 3, em 4, em 10, depende de como foi construído o seu banco. O importante é que essas tabelas tenham relacionamentos entre si. Se não houver relacionamento entre as tabelas, direto ou indireto, pelo menos, você não consegue puxar esses dados. Por isso a gente nunca pode deixar uma tabela isolada na hora de criar o banco. Ela sempre tem que estar relacionada com outras tabelas. Como é que é a sintaxe básica de um inner join? Como é que a gente escreve um inner join? Inner join é assim. A gente começa com um select, especificando as colunas que a gente quer, e aí as colunas, elas são provenientes de todas as tabelas que você quer trabalhar. Todas as colunas? Não. Apenas as colunas que você vai utilizar. Tá? Depois, você vem com a cláusula from e especifica a primeira tabela da qual você vai puxar informações. A primeira tabela. E aí você faz um inner join, vem com a palavrinha inner join, e especifica a segunda tabela que está relacionada. Então, a gente faz tabela 1 e tabela 2. Geralmente, na tabela 1, a gente põe a tabela que tem as chaves estrangeiras. E a tabela 2 é a que tem a chave primária do relacionamento. Lógico que as duas tabelas têm chave primária, mas estou dizendo do relacionamento entre elas. Então, tabela 1, junção interna com tabela 2. Só que isso não é suficiente. Você ainda tem que especificar no comando qual é o relacionamento. Tá? Qual que é o relacionamento? Quais são as colunas que unem essas tabelas? Então, a gente vai usar para isso a palavrinha-chave on. On significa em, no, na qual, e assim por diante. E no on, a gente vai especificar qual coluna na primeira tabela está relacionada com qual coluna na segunda tabela. Ou seja, quem é a chave primária e quem é a chave estrangeira. E aí, a gente tem um esquema para fazer aqui. Ó.
Você precisa, nesse caso, na cláusula on, colocar o nome da tabela, ponto, e o nome da coluna. Nome da tabela, ponto, nome da coluna. Sinal de igual, para dizer que essa coluna é igual a outra, é o mesmo conteúdo. Segunda tabela, ponto, nome da coluna na segunda tabela que está relacionada. Então, assim a gente estabelece o relacionamento. Então, primeiro a gente diz quem são as tabelas, tabela 1 e tabela 2, e depois a gente diz, nessas tabelas, quem são as colunas que estão relacionadas. Por que isso é importante? Porque uma tabela pode estar relacionada com mais de uma outra tabela. Então, ela pode ter vários campos de chave estrangeira. Tá? Gente, eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Tá gravando aí um som de fundo. Bom, vamos lá, vamos prosseguir. Então, essa é a sintaxe básica do inner join. Inner join para duas tabelas. Ah, mas pode ter mais? Pode. Já vou mostrar como é que a gente faz com mais tabelas. Tá? Então, só relembrando. Select vem com as colunas. From, primeira tabela. Junção com a segunda tabela. E aí especifica chave primária e chave estrangeira. Aí tem que ser nesse formato. Nome da tabela, ponto, nome da coluna, igual nome da tabela, ponto, nome da coluna. Legal? Na verdade, a gente vai ter que usar esse esquema de nome da tabela, ponto, também aqui no select. Por quê? Porque eu posso ter colunas com o mesmo nome em tabelas diferentes. Então, eu preciso obrigatoriamente especificar de qual tabela eu estou falando, quando eu for especificar as colunas. Mas a gente já vai ver isso no exemplo que eu vou passar. Eu vou passar agora, inclusive. Então, vamos ver como é que funciona isso aqui na prática, como é que a gente faz um inner join na prática. E vocês vão ver que o negócio é muito legal e muito útil para a gente fazer consultas em SQL. Então, eu estou aqui no nosso banco de dados de exemplo, DB Biblioteca. Vou executar o meu use DB Biblioteca. Beleza. Na aula passada a gente parou aqui, nas views. Então, agora a gente vai fazer o inner join. Primeiro inner join que a gente vai fazer. Vamos puxar dados de duas tabelas distintas, que estão relacionadas diretamente, que é o inner join clássico. Por exemplo, eu quero saber os nomes dos livros e os nomes das editoras que publicaram esses livros. Como é que a gente faz isso? Você vai lembrar que o nome do livro está na tabela de livro, o nome da editora na tabela de editora. Então, essas informações estão em tabelas diferentes. Portanto, para eu saber ao mesmo tempo o livro e a editora, eu preciso fazer a consulta nessas duas tabelas ao mesmo tempo, puxar os dados de ambas. E isso é possível porque livro está relacionado com editora, existe um relacionamento entre eles, que é o relacionamento publica. Vocês vão lembrar lá do diagrama que a gente fez para esse banco que tinha esse relacionamento, essa conexão entre as tabelas. Tá? Na tabela de livros, a gente tem o campo ID editora, que é a chave estrangeira, e na tabela de editora a gente tem o campo ID editora, que é a chave primária. Portanto, chave primária com chave estrangeira. Se não lembrar, você vai do seu lado esquerdo, no seu Navigator, no seu painel, e dá uma olhadinha nos nomes dos campos que tem nas tabelas, nas colunas. Então, na tabela de livros tem aqui ID editora, tá? É a chave estrangeira. E na tabela de editora, a gente tem a coluna ID editora, que é a chave primária. Então, esse é o relacionamento. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer agora uma consulta que puxe os dados dessas duas tabelas. Como é que a gente vai fazer? Vamos passo a passo construir esse comando. Quero subir um pouquinho aqui. Bom, é um select. Tá? A gente vai começar com um select, basicão. Aí, a gente vai fazer nome livro, vírgula, nome editora. Editora. From tabela livro. From tabela livro. Tabela livro é onde estão as chaves estrangeiras. Então, posso colocar primeiro aqui, from tabela livro. Mas não é só isso. O nome do livro está na tabela livro. Mas e o nome da editora? Está na tabela de editora.
Então, como é que eu vou representar a editora aqui? Inner join, tabela editora. Inner join, tabela editora. Tá? Aí, como eu expliquei agora há pouco, você precisa dizer quem é a chave primária e quem é a chave estrangeira. E para isso você usa a palavra-chave on, na qual, ou nas quais. E aí eu vou especificar que na minha tabela de livros, TBL, underline livro, ponto, eu tenho o ID da editora como chave estrangeira. E eu vou dizer que isso é igual à minha tabela de editora, ponto, campo, ID editora. Só isso. E aí eu fecho aqui o meu ponto e vírgula. Então esse é o comando que eu vou usar para puxar o nome do livro, da tabela de livro, o nome da editora, da tabela de editora. Veja que a ordem aqui no select não importa. Aqui coincidiu de estar primeiro o nome do livro, primeiro a tabela de livro, depois a editora e depois a tabela de editora. Mas não importa a ordem no select. O que importa é aqui no from e no inner join. Tá? E aí eu vou executar esse comando. Vamos executar. Executado. Agora vamos ver o resultado. Olha aí, nome livro, nome editora. O livro e a editora que publicou cada um deles. Veja que eu tenho editoras publicando mais de um livro. A O'Reilly, por exemplo, publicou esses dois, a Microsoft Press, esses dois. E a Wiley também, esses dois. Então, essa coluna está na tabela de livros, essa coluna na tabela de editoras. Tranquilos? Bom, agora a gente tem umas coisas que a gente pode fazer aqui para melhorar esse comando. Para dar uma melhoradinha no comando, mesmo porque ele não está tão complexo, mas ele vai grande posteriormente. Então, a primeira coisa a fazer é colocar uns apelidos. Aqui a tabela, a coluna está como nome livro. E aqui como nome editora, que são os nomes das colunas dentro das tabelas. Mas eu quero algo mais amigável aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Select nome livro, as livro, e nome editora, as editora. Posso fazer isso? É obrigatório usar a palavra as? Você vai lembrar que não é obrigatório. Você pode trabalhar sem o as. Outra coisa, eu também posso colocar apelido, alias, nas tabelas em si. Por exemplo, chamar a tabela de livro de L. E chamar a tabela de editora de E. É só colocar L e E na frente. E aí, olha que legal. Se a tabela de livro tem o apelido L, em vez de escrever tbllivro.id editora, eu posso escrever L.id editora. Em vez de escrever tbleditora.id editora, eu posso escrever e.id editora. Veja que o comandinho aqui ficou um pouquinho menor. E, como eu citei anteriormente, é importante colocar aqui também no select esses apelidos. Por quê? Porque, eventualmente, eu posso ter campos com os mesmos nomes. Então, eu especifico L.nome livro e.nome editora. Tá? Beleza, agora o comando ficou um pouquinho melhor. Vou executá-lo e aí ele traz o mesmo resultado. Só que agora os nomes aqui das colunas foram mudados e também utilizamos o alias de tabela, que a gente só tinha visto antes, mas não tinha utilizado na prática, né? Visto ele em funcionamento. Muito bom. Muito bom. Então, voltando aqui. Posso utilizar filtros? Posso. Posso dar um Enter aqui e colocar uma cláusula where. Por exemplo, where e.nome editora like, sei lá, M. Por exemplo, começando com a letra M. Aquelas editoras que começam com a letra M. Então, where e.nome editora like M. A gente pode tentar rodar dessa forma o comando. Executo. E aí ele traz para mim, olha só as editoras que começam com a letra M e seus respectivos livros publicados. Chave primária aqui, chave estrangeira aqui. Beleza? Então a gente pode trabalhar normalmente, pode fazer um order by também. Pode fazer order by se quiser.
Order by, sei lá, nome da editora, order by, nome do livro, fica a seu critério. E pode também aplicar outros tipos de cláusulas de filtragem aqui no where. Então, a consulta pode ficar bastante complexa, mas assim, bastante precisa também. E se eu quiser colocar mais campos, eu posso? Sem dúvida. Posso colocar, por exemplo, aqui, está o nome do livro, né? Eu posso colocar, por exemplo, o preço do livro. Então, preço livro, preço do livro, ponto, aliás, ponto não, L ponto preço livro. Pronto. Tá aí. Então, agora eu vou também trabalhar com o preço do livro. Uma vírgula aqui para separar os campos. E aí, se eu quiser, eu posso usar aqui um apelido também. Preço, por exemplo. Lembrando que não precisa colocar o S. É opcional. E aí, executamos a consulta e temos livro, preço e editora. Vamos supor que eu queira ordenar por preço. Então, você coloca um order by aqui embaixo. Order by. Coloca um order by. L ponto preço livre, por exemplo. Precolivre. E aí eu executo meu comando e está aqui embaixo, ordenado por preço do livro. O mais barato em cima e depois vai subindo o preço. E só dessas 3 editoras. Tá? Se eu tirar essa cláusula where daqui, aí ele vai trazer todas elas, todos os livros e todas as editoras, que não tem filtro. Todos eles, mas em ordem crescente de preço, porque eu usei um order by junto. Beleza? Então tá aí. Fizemos o inner join da tabela de livro com a tabela de editora. Muito bem. E se eu quisesse fazer um inner join de livro com categoria, por exemplo? Consigo? Sem dúvida. Vamos tentar. Vamos fazer um exemplo aqui. Aqui o nosso banco chama assunto, a tabela de assuntos, de categorias. Então, vamos fazer um do zero. Vamos supor que eu quero saber o nome do livro, a data de publicação e o assunto do livro. Então, a gente faz assim. Select, nome do livro, vírgula, data de publicação, vírgula, e o assunto. Deixa eu ver como é que eu chamei aqui a coluna de assunto. Nome, assunto. Nome, assunto. Veja que a gente começa o comando sempre bem cru, né? Só colocando os nomes das colunas. Aí eu especifico na cláusula from a primeira tabela, que é a TBL livro, e faço o inner join dela com a tabela de assunto. E aí agora eu aproveito para fazer os apelidos. Então, livro vai ser L e assunto vai ser A, por exemplo, que começa com A, o assunto. O apelido pode ser o nome que você quiser. Tá? Se eu coloquei L e A, então vai ser L.nome livro, L.datapub e A.nome assunto. Beleza. Se quiser usar o alias, para essas colunas você também pode. Por exemplo, L.nome livro, livro. L.datapub, data. Aliás, vamos colocar data de publicação. Só relembrando que a gente pode usar palavras grandes assim, frases com espaços e tal, colocando entre aspas. E a nome assunto, vou colocar aqui embaixo, assunto. Assunto. From TBL livro, L, inner join TBL assunto A. E agora aqui embaixo eu vou especificar chave primária e chave estrangeira. Então eu digo que na tabela livro existe o campo ID assunto. Então, on L.id assunto igual A.id assunto. Ponto e vírgula. Se quiser ordenar, põe aqui um order by
Order by o quê? Order by nome livro. L.nome livro. Pronto. Agora vamos tentar executar e ver se funcionou. Vamos subir aqui o resultado. Mais um pouquinho, tem mais. Nome do livro, lista de livros. Data de publicação, então todas as datas aqui. E o assunto, só tem um, tecnologia. É o mesmo assunto para todos. Mas veja que os livros também estão em ordem alfabética. Então a gente conseguiu trazer os dados da tabela de livro e da tabela de assunto ao mesmo tempo. Olha que legal. Utilizando o inner join. Muito bem, muito bem. Muito bem. Agora, vamos tentar fazer o seguinte. Agora vai ficar mais divertido. A gente fez o inner join com duas tabelas, certo? Vamos tentar fazer um inner join trazendo o nome do livro e o nome do autor desse livro. Nome do livro e nome do autor. Só que para isso, eu vou ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que relembrar como é que está a estrutura do nosso banco. Então, eu vou abrir o BR Modelo, vou abrir o diagrama do DB Biblioteca para a gente relembrar como é que está o relacionamento entre livro e autor, porque ele não é direto igual a livro com assunto ou livro com editora. Então, eu vou abrir aqui. Vamos abrir aqui. DB Biblioteca. Está aqui. Então, olha só que interessante. Aqui, ó. Olha só, a tabela de livro com a editora é direta, tem um relacionamento publica. Por isso a gente diz on ID, tabela livro ID livro, TBL livro ID editora, está aqui embaixo, igual TBL editora, ponto ID editora. E para o assunto é a mesma coisa. On TBL livro ID assunto, que está aqui, igual TBL assunto ID assunto, que está aqui. É direto. Mas, com relação à tabela de autor, olha o que a gente tem. O autor publica o livro é publicado pelo autor, certamente. Mas, como isso aqui é um relacionamento de muitos para muitos, a gente teve que criar essa tabela associativa, TBL autor-livro. E aí, a tabela de livros está relacionada com essa tabela associativa, assim como a tabela de autor. Então, não é direto o relacionamento de livro para autor. Eu não posso fazer TBL de livro, ponto ID autor, igual TBL autor, ponto ID autor, neste banco de dados, porque neste banco a gente fez essa divisão com tabela associativa, para que um autor possa publicar muitos livros e vice-versa. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nesse caso, a gente vai ter que fazer um inner join, tá? Comum, normal, só que englobando essas três tabelas. Então, em vez de ter só duas tabelas, vai ter que ter três tabelas nesse inner join. A gente vai ter que especificar a tabela livro, a tabela autor e também a TBL autor-livro, que é a tabela associativa, e especificar os relacionamentos entre elas. Nós temos agora dois relacionamentos. O relacionamento entre a tabela de livro e autor-livro, que é o relacionamento é escrito, e o relacionamento entre a tabela de autor e TBL autor-livro, que é o relacionamento escreve. Quais são esses relacionamentos? São os campos ID autor e ID livro. A gente tem TBL livro e ID livro aqui, TBL autor livro e ID livro aqui, chave primária com chave estrangeira. É a mesma coisa para autor. Aqui a gente tem TBL ID autor, TBL autor ponto ID autor, que é a chave primária, e aqui TBL autor livro ponto ID autor também. Então, são esses os termos que a gente vai usar na cláusula on, na hora de construir o comando. E vou ter que fazer, então, dois inner joins. Eu vou ter que fazer um inner join de livro para autor-livro e de autor para autor-livro. Tem que fazer os dois inner joins para a gente poder, a partir do livro, buscar o autor desse livro ou vice-versa, a partir do autor descobrir quais são os livros que ele publicou, que ele escreveu, no caso. Beleza? Bom, agora que a gente já tem uma ideia do que tem que ser feito, vamos tentar fazer isso na forma de código. Vamos tentar criar aqui um código que nos permita retornar esses dados. Bom, vai ser um select, então. Um select, nome livro, vírgula, nome autor. Na prática, como eu já sei que eu vou utilizar alias para os nomes das tabelas, eu já posso vir aqui e escrever L.nome livro e, por exemplo, A.nome autor.
Só lembrar que você vai usar esses apelidos aqui um pouquinho mais para baixo. Tá? E posso usar eles também para essas colunas. Por exemplo, as autor. E para o livro, as livro. Então, conforme você vai pegando prática, você já vai fazendo isso aqui na hora. Não precisa voltar para consertar isso aqui. E aí, from TBL livro. E não posso esquecer que já que eu optei por usar o alias, eu preciso colocar o alias aqui, ó, L. Tá? Então, livro L. E inner join quem? TBL autor, que eu batizei de A. Então, TBL autor é A. Muito bom. Funciona assim? Não. Por quê? Porque tabela de livro, gente, não está ligada diretamente à tabela de autor. Tem que ficar esperto com isso. Então, aqui, você vai usar a tabela associativa. Tá? Tem ordem específica? Olha, é recomendado a tabela que tem as chaves estrangeiras vir primeiro. Então, a tabela de livro fica primeiro. Agora, a gente põe autor livro. Muito bem. Só que a gente tem um problema agora na hora de batizar. Como a tabela de autor começa com A e a tabela autor livro também começa com A, eu não posso usar o mesmo alias para as duas. Então, aqui, em vez de A, eu vou usar a L, autor livro. Isso deve resolver. Lembre-se que você pode usar o S aqui ou não, é opcional. Só lembrar que depois do espaço que vier aqui é um alias. Tá? E aí, cláusula on, e agora eu vou especificar qual que é o relacionamento entre elas. Então, usando o meu apelido L, ponto, ID livro. Então, na tabela de livro, eu tenho ID livro. E na tabela autor livro, eu também tenho o ID livro. Então, especificamos o relacionamento entre ambas. Muito bem. O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso agora envolver a tabela de autor também nesse inner join. Sabe por quê? Porque senão eu não vou conseguir saber o nome do autor. Na tabela autor livro não tem o nome do autor, só tem o código dele, que é para poder ir na tabela de autor e descobrir quem é esse autor. Então, agora eu preciso fazer o seguinte, olha o segredinho. Dou Enter e ponho outro inner join aqui na sequência. Então, eu constituí esse primeiro inner join, juntando a tabela autor livro com TBL livro. Agora eu vou fazer um outro inner join, agora com a tabela de autor. Essa eu vou chamar de A, porque eu já tinha chamado de A aqui em cima. Outro inner join com a tabela de autor. Só que agora eu preciso especificar quais são os campos que estão envolvidos nesse inner join. Quais são os campos que fazem parte desse relacionamento? São eles. On A.id autor, ou seja, o campo id autor da tabela de autor, igual o campo id autor da tabela autor livro, que é a tabela associativa. Gente, a tabela associativa acaba dando mais trabalho para a gente, mas ela é necessária para você poder ter os relacionamentos muitos para muitos desmembrados e poder, então, armazenar os dados de forma apropriada. Certo? Então, coloquei aí. Então, A.id autor igual a L.id autor. Vou fechar aqui. Deu um trabalhinho, mas a gente conseguiu fazer, então, esses dois inner joins. Primeiro inner join é a tabela livro, inner join com tabela autor livro, né, neste relacionamento. E depois um outro inner join com a tabela autor, especificando, de novo, que a gente quer esses dois campos. Vamos executar e ver o que acontece. Subindo. Olha só. Lista de livros. Lista com os nomes dos autores. Perfeito, como a gente queria. Conseguimos, então, puxar os dados da tabela de livro e da tabela de autor, que é uma tabela que está ligada indiretamente à tabela de livro. Está ligada por meio da tabela associativa. E veja que os dados da tabela associativa não aparecem aqui, porque esses não interessam para a gente. Tá? Essa tabela só existe para permitir que a gente possa ligar vários livros com vários autores e vários autores com vários livros. Beleza? Então, ela é uma tabela interna mesmo. Muito bom, muito bom. Aqui apareceu o nome do autor. E se eu quisesse também o sobrenome dele?
para saber quem é quem. Vai que tem 2 Daniels, ou 2 Richards, ou 2 Fábios, assim por diante. Então, é só acrescentar mais campos aqui em cima. Vírgula, a ponto. E aí eu venho com sobrenome, autor. E aí eu posso usar um apelido se eu quiser. Ó. Sobrenome. Que beleza. Aí eu executo esse comando. E agora nós temos o nome do autor e o sobrenome do autor. E aí a gente pode fazer um order by se quiser. Por exemplo, meter um order by aqui. Order by. Vamos supor sobrenome do autor. Então, a ponto sobrenome autor. Então, agora eu executo e temos os dados em ordem alfabética por sobrenome do autor. Começa na letra B e vai embora até a letra S. Veja que os nomes dos autores, olha que legal. Essa é a grande sacada da tabela associativa. Por exemplo, esse cara aqui, o Richard Blum, aparece 2 vezes o nome dele. Por quê? Porque ele publicou 2 livros. Tá? Esse de Linux e esse outro que também é de Linux. E o inverso também acontece. Veja que esse livro aqui aparece 2 vezes, esse livro de eletrônica. Por quê? Porque ele tem 2 autores, Simon Monk e Paul Scherz. Olha que legal. Se a gente não tivesse aquela tabela associativa criada, a gente não ia conseguir armazenar essa informação desse jeito. A gente só ia conseguir ter, por exemplo, um autor cadastrado para cada livro. Então a gente ia acabar tendo que escolher para esse livro qual desses 2 autores a gente ia cadastrar. Que evidentemente é um erro, né? Porque os 2 escreveram um livro, não é um autor só. E vice-versa. Então, por isso a importância da gente ter aquela tabela associativa. Agora você está vendo na prática mesmo, né, na hora de usar o banco, por que aquilo é importante. Beleza? Bom, tem umas melhorias que a gente pode fazer aqui ainda. Tem umas melhorias que a gente pode fazer. Por exemplo, aqui o nome do autor e o sobrenome estão separados. Eles estão separados. A gente pode tentar fazer o seguinte. Se eu quisesse juntar o nome do autor com o sobrenome para ter o nome completo dele. Consigo fazer isso. Tem um comandinho especial que vocês vão aprender agora que permite fazer isso. É um comando bem legal. Tá? Então eu vou modificar agora esse comando aqui, esse select, para trabalhar com um esquema que a gente vai chamar de concatenação de strings. E você já sabe o que é uma concatenação de strings, porque você fez isso na aula de lógica de programação. Você concatenou strings que estavam dentro de variáveis ou strings soltas, na hora de usar, por exemplo, aquele comando escreva, ou escreval. O que você fez ali, a gente também consegue fazer aqui no SQL. Só que aí a gente vai ter que utilizar um comando especial para isso. Como é que a gente vai fazer? Bom, eu vou manter esse L nome livro as livro. Legal, vou manter isso aqui. E aí eu vou jogar aqui para baixo, na linha de baixo, para não ficar muito comprido na tela, essa parte do comando select, que trabalha com o nome do autor e o sobrenome do autor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar, primeiramente, esses alias aqui. Eliminei os alias. E eu vou agora utilizar essas 2 colunas aqui para alimentar uma função especial do MySQL. O MySQL tem uma função que é a função concat, que a gente escreve assim, ó, concat. É a abreviação de concatenação, ou em inglês, né? Concatenation. Então, concat, abro parêntese, veja que ele marcou em cor de rosa a função, porque ele reconheceu que é uma função. E aí eu vou colocar aqui no final o fechamento do parêntese. Que beleza. O que faz essa função? Ela vai pegar o retorno do nome do autor, o retorno do sobrenome do autor e vai juntar numa única string, numa única coluna, as 2 informações ao mesmo tempo, para exibição para o usuário. Olha que legal. E como se não bastasse, eu ainda posso dar um apelido para isso. Por exemplo, nome do autor, ou nome completo do autor. Legal? Só mais um detalhezinho para isso aqui ficar perfeito. Quando você fazia concatenação lá em lógica, provavelmente todo mundo aí cometeu um erro, que todo mundo comete, né, algumas vezes, que é na hora de concatenar, juntar 2 strings e esquecer de pôr um espaço entre elas.
e elas ficam juntas, grudadas. E a gente não quer isso, porque os nomes e sobrenomes não ficam juntos, grudados, ficam separados por um espaço. Sem problema. A função concat, ela reconhece quando você faz isso. Ó. Quando você coloca o espaço aqui e uma vírgula. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou juntando o nome do autor com este espaço e depois com o sobrenome do autor. E tudo isso é uma coluna só, concatenada, que vai aparecer sob o título Nome do Autor. Muito bom, muito bom. Vamos executar para ver o que acontece. Executei. E olha só o que a gente tem aqui. Olha que beleza, hein? O livro e o nome do autor. O nome completo, é uma coluna só, com as duas informações. Então, Daniel Barrett está aqui, Richard Blum, Gerald Carter e assim sucessivamente. Os autores com o seu nome completo. Ah, e tem mais. Aqui no comando, olha que interessante. Eu mantive o order by sobrenome autor. Se você olhar com atenção no retorno aqui, essa coluna nome do autor está em ordem alfabética de sobrenome do autor. Daniel Barrett primeiro, Blum Blum, C de Carter, M de Monk e depois a letra S. Tá? Então está em ordem de sobrenome. Então mesmo que eu não esteja exibindo o sobrenome separadamente, não faz mal, eu consigo ordenar pelo sobrenome. Eu poderia ter ordenado pelo nome do autor. Também, olha só. Só escrever aqui, em vez de sobrenome, nome autor. Executar o comando. E aí, olha só, a ordem que aparece aqui muda. Agora, o nome do autor é que tem ordem alfabética. O sobrenome agora está todinho bagunçado. Só que cada autor com seu respectivo livro. Tá? E, inclusive, livro que tem mais de um autor também aparece aqui, como Practical Electronics for Inventors. O livro de eletrônica que tem 2 autores aqui no nosso banco. Muito bom, hein? Muito legal. Então, a gente conseguiu fazer aqui um inner join usando 3 colunas do meu banco. E utilizando também a concatenação. Esse concat serve para qualquer coluna. Tá? Você pode concatenar texto, com data, com números, né? Você pode montar mensagens, você pode concatenar frases. Aqui eu usei um espaço dentro das aspas simples. Você poderia ter escrito um texto, uma palavra. Né? Então você pode usar essa função concat aqui tranquilamente. Lá no material do blog tem um artigo específico sobre essa função concat, depois você pode dar uma olhadinha também se quiser se aprofundar um pouco mais nela. Beleza? Então aqui a gente criou o inner join com essas 3 tabelas. Tá? Dá para criar inner join com mais tabelas? Sim, é possível. É possível. Por exemplo, você pode tentar fazer o seguinte. Ó. Depois desse from tbl livro, colocar um inner join tbl editora, por exemplo. tbl editora. On, e aí você diz que l.id editora igual e.id editora. Ou seja, estou dizendo quem é a chave primária e quem é a chave estrangeira. E não posso esquecer de pôr o apelido para a editora e, porque eu usei aqui no comando. Então, pus outro inner join aqui. Outro inner join. E agora eu peço para ele aqui em cima, no select, trazer o nome da editora. Então eu ponho uma vírgula aqui, por exemplo, tanto faz a ordem, mas pode ser aqui. E aí eu coloco, vamos supor, e.nome editora. E aí eu vou executar o comando. Vamos ver o que acontece. Executou. E agora a gente tem a coluna com o nome do livro, a coluna com o nome e sobrenome do autor concatenados e a coluna com o nome da editora de cada livro. Uma informação de cada tabela separada, incluindo o autor que está numa tabela que não é ligada diretamente, ainda tem uma tabela intermediária no caminho, mas a gente consegue com o SQL andar por todas as tabelas do banco e puxando as informações que você quer e trazendo para o resultado da consulta. Então aqui a gente tem o nome da editora. Olha que beleza. E esse aqui é o inner join grandão, hein?
Tem 1, 2, 3 inner joins no mesmo comando. Então, a gente fez o inner join aqui entre tabela de livro, editora, autor livro e autor. 4 tabelas no inner join. Caramba, é tabela pra cacete, hein? Pois é. E se eu quisesse jogar aí também a tabela de assunto para finalizar esse negócio? A gente pode tentar. A gente faz assim, ó. Por exemplo, depois da editora, a gente põe outro inner join, TBL assunto, que eu vou chamar de... Como é que a gente pode chamar esse assunto? A eu não posso chamar porque já tem autor, como A. AS eu não posso chamar, porque AS é um comando interno do banco de dados. Veja que ele até marca em azul. Então, eu vou chamar essa tabela de C. C de categoria. Tá? C de categoria. C, meu filho. E aí, a gente faz assim. On L.id assunto igual C.id assunto, que são os campos de chave primária e chave estrangeira. Você tem que ter sempre em mente isso. Qual é a coluna certa que você tem que usar. Por isso tem que, de vez em quando, olhar nas tabelas e ver as listas de colunas para você lembrar quais nomes estão sendo usados. E aí a gente pode acrescentar aqui depois da editora C.nome assunto. Beleza. C.nome assunto. Vou tentar executar esse comando monstro aqui. Seleciono todo mundo, executo e tá aí, ó. Livro, nome do autor, nome da editora e o assunto, que é um só. Tá? Veja que o nome do editor e o nome do assunto estão sem um alias apropriado. Vamos consertar isso já já. E, além disso, estão aparecendo todos os dados do banco. Imagina se eu tivesse 1 milhão de registros. Apareceriam todos aqui. Vamos acrescentar um filtro também, então, para deixar esse comando bem legal. Então, vamos lá. E.nome editora vai ser a editora apenas. E C.nome assunto vai ser o assunto. Beleza. Coloquei aí, então, 2 alias. E vou colocar um filtro com a cláusula where. Lembra que o filtro vem sempre depois de tudo aqui e antes do order by. O order by vem sempre no final e a cláusula where vem sempre depois de todos os selects, froms e inner joins. Esse é o lugar certo para você colocar. Vamos supor que eu queira agora filtrar, por preço. Então, where L.preço livro, L.preço livro, sei lá, pode ser between, entre R$ 55 and R$ 65. Olha que legal, coloquei um filtro usando between e end. Então, estou dizendo, ó, traga toda essa informação, as editoras, os assuntos, o autor, livro, tal, ordenado, né, por nome do autor, mas não de todos os livros, só dos que custam entre 55 e 65 reais. Então, vamos lá, vamos executar. Executando. Vejo que só vieram agora 3 livros, porque só esses 3 estão dentro desse intervalo. Tá? O SSH, o Shell Seguro, Using Samba, e o livro de Linux, Fedora e Red Hat. Muito bom, muito bom. Mas qual é o preço deles? Você tem que acrescentar a coluna de preço se quiser exibir. Veja que eu posso fazer o filtro e a ordenação com colunas que não estão sendo exibidas. Não é necessário, obrigatório exibir a coluna, para você usá-las como filtro, como ordenação. Mas se eu quiser exibir, claro que eu posso exibir. Então, L, que é o nome da minha tabela, o apelido, ponto, preço do livro. E aí, põe a vírgula aqui para separar da próxima coluna. Tá? Então, a gente agora pode executar esse comandão e ver o resultado final aqui. Olha o preço aqui. Todos eles entre 55 e 65. Como a gente colocou na nossa cláusula de filtragem. Muito bom. Então, olha o tamanho do comando que a gente conseguiu desenvolver na aula de hoje, hein? Agora vocês deram um belo passo no aprendizado do SQL. Ou vão dar assim que dominarem o inner join. Por isso que é importante vocês estudarem o material e tentarem fazer sozinhos esses exemplos aqui. Beleza, gente?
Muito bom. Então, a gente conseguiu fazer hoje inner join com duas tabelas, que é o basicão. O arroz com feijão é isso aqui, ó. É inner join com duas tabelinhas. Como a gente fez aqui com assunto, ou como a gente fez aqui com editora. Tá? Esse aqui é o arroz com feijão. É pegar uma informação de uma tabela e puxar informação relacionada da outra tabela e mostrar para o usuário. Então, o usuário pesquisou lá no site livro tal, quero saber quanto ele custa na lojinha virtual. Aí vem essas duas informações. Tá? Então, no geral, é isso que você vai fazer. Só que de vez em quando você vai precisar realmente juntar mais do que duas tabelas no inner join. Então, aí você vai fazer desta forma aqui, só acrescentando mais inner joins e mais cláusulas on, especificando as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Beleza? E eu sempre recomendo usar esses apelidos porque eles deixam o comando um pouco menor. Se você acha que esse comando está grandão, né, experimente tentar reescrever ele sem usar os apelidos, tendo que colocar aqui na frente, onde está esse L, essa letra C, esse AL, tem que colocar aí, em todos esses locais, os nomes das tabelas completos. Aí você vai ver como fica grande o nosso comando. Beleza, gente? Bom, então é isso aí. Passei para vocês hoje o funcionamento de uma cláusula extremamente importante, que é a cláusula inner join. A partir de agora, a partir desse momento, vocês são capazes de fazer consultas completas num banco de dados, consultas com significado e com valor real para o usuário. Não que fazer consulta numa tabela só não tenha valor real. Tem. Muitas vezes é isso que o usuário quer. Só saber o nome do livro e, sei lá, o preço do livro que está na mesma tabela. Ok. Nome do produto e a quantidade em estoque que está na mesma tabela. Mas, na prática, você precisa trazer dados de mais de duas tabelas, porque o usuário geralmente vai precisar de informação mais completa. Né? Quem comprou o produto, quando foi comprado, qual o nome do produto, qual a quantidade de estoque, qual é o fornecedor e assim por diante. E essas são informações que, de acordo com a normalização que a gente faz no banco de dados, vai estar em tabelas separadas. Beleza, gente? Muito bem. Então, deixa eu... Antes de voltar aqui, de descompartilhar a tela, então o material está aqui, inner join. Tá? Eu recomendo que você olhe aqui, tem exemplos, inclusive exemplos com mais de duas colunas, né, de duas tabelas também, editora e tal. Você faz uma adaptação. E tem um videozinho explicando de novo como é que funciona o inner join, um pouquinho mais curto, mais sucinto, mas é legal para você relembrar. Tá? Além desse vídeo aqui que está sendo gravado. E, na sequência, vocês têm isso aqui, ó. Consultando dados a partir de duas ou mais tabelas, left e right join. Isso é opcional. Você pode estudar isso aqui se quiser para aprender um pouquinho mais a fundo e treinar. Tá? Mas não é necessário, a princípio, para esse curso. Se for necessário, a gente vai trabalhar isso depois. Tranquilo? O que falta a gente ver de SQL, então? Falta vocês fazerem exercícios. E tem mais uma outra coisinha que a gente vai ver ainda, para finalizar, que é funções matemáticas e como usar campos calculados. A gente viu esse esquema de campo calculado na normalização. Lembra aquele esquema lá de quantidade de caixas de produtos que a gente viu num dos exemplos? Então, ele usava um campo calculado. É legal saber fazer em SQL também. Mas isso aqui é coisa bem simplesinha, bem facinho, bem rapidinho. Tá? A gente vai trabalhar com isso. E aí, conforme for necessário, mais para frente, a gente volta para pegar alguma coisa mais avançada, tipo um procedimento armazenado, né? Gerenciar usuário, esse tipo de coisa. Tranquilo? Mas está aí o material todo para vocês se divertirem. Bom, deixa eu voltar aqui, então, para o Teams. Maravilha. Vou abrir aqui a conversa. E aí eu pergunto para vocês. Ficou alguma dúvida com relação ao inner join? Alguma dúvida com relação à explicação do inner join? Porque vocês ainda vão fazer isso aí na prática. Então, dúvidas sobre a explicação? Se sim, chat, WhatsApp ou abre o microfone para perguntar. Hoje eu vou dar um gás aí para colocar os exercícios de SQL para vocês fazerem. Aí vocês vão ter a semana toda aí para se divertir com esses exercícios. E aí a gente vai ter uma aulinha específica mais para frente que a gente volta para fazer a correção dos exercícios. Beleza? Então, ninguém tem dúvidas hoje? É bom assim, começa a semana, né, sem nenhuma dúvida. Então tá legal, gente. Então tá bom. A gente pode finalizar aqui a nossa aula de hoje.
E amanhã a gente finaliza também o SQL e já vai começar a trabalhar com o PHP. A gente vai começar a trabalhar com programação para o web. Tá? E hoje, ao longo do dia, eu vou colocar esses exercícios aí de SQL lá no Classroom para vocês e mando uma mensagem pelo WhatsApp para avisar, ó, já está lá o exercício, pode pegar e começar a praticar. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Agradeço a todos que compareceram à aula de hoje. Muito obrigado. E a gente se vê na aula de amanhã, então. Mas não se esqueçam, mais tarde vai ter exercícios para vocês fazerem. E esse vídeo aqui vai estar postado mais ou menos na hora do almoço para vocês reverem. Ou para quem não pôde participar da aula, poder assistir a aula também. Obrigado, gente, e até amanhã.